E esqueça tudo que você ouviu e aprendeu até hoje sobre os 3 reis magos. Eles nunca foram reis, nunca foram 3. E na verdade é até possível saber um pouco melhor quem foram eles. Olhando o texto de Mateus pela ótica do texto original, capítulo 2 diz que uns magos vieram do Oriente até Jerusalém para encontrar o novo rei que havia nascido, e quando o encontraram, se curvaram diante dele e o presentearam com ouro, mirra e incenso. O catolicismo inventou que haviam 3 reis magos chamados Baltazar, Belchior e Gaspar. 3 magos que eram reis, de acordo com a narrativa católica. Mas isso é só narrativa. Como os pioneiros do catolicismo não possuíam conhecimento espiritual real de nada, eles inventaram um conhecimento para poderem chamar de seu. Um detalhe que escapa muita gente. Naquela época lá, na Pérsia, havia um grupo que era denominado justamente pela palavra magos. No texto aramaico, a palavra é exatamente essa, magos, plural magoshe. Essa palavra mago, que nós usamos no português, ela é de origem persa. O mago, um adivinho, estudioso de constelações. Os magos formavam a classe sacerdotal do zoroastrismo, mas nem sempre foi assim. Originalmente eles eram místicos avulsos, que só adotaram o zoroastrismo muito depois. E na condição de sacerdote dessa religião monoteísta, que também tinha aspirações messiânicas, eles buscavam conhecer quem seria o rei nascido pela vontade do Deus Criador. E ao avistarem aquela estrela no céu, obviamente foi porque Yahtzivahot, o Deus Eterno, criou essa situação para levá-los ao único rei messiânico que interessava conhecer. Os magos eram pessoas de fora de Israel que acreditavam na redenção messiânica e certamente buscavam isso com sinceridade de coração. E por isso, Yahtzivahot, o Deus Eterno, os levou até Jerusalém, para que testemunhassem sobre o verdadeiro sentido daquilo que eles buscavam, o rei enviado pelo Deus Eterno. Com isso, ao voltarem para a Pérsia, já não davam mais testemunho de seu Deus. O Deus do zoroastrismo se chama Ahura Mazda. Provavelmente já não davam mais testemunho de Ahura Mazda, porque ao testemunhar esse fato do nascimento de Yeshua, automaticamente tinham que falar de Yahtzivahot, o Deus de Israel, que é aquele que revela sonhos e mostra a verdade a quem a busca. Na verdade, essa estrela no céu que eles seguiram foi uma jogada incrível do nosso Deus. Ao levar sacerdotes persas a descobrirem Yeshua como o rei enviado pela divindade, automaticamente Yahtzivahot os fez darem testemunho de si na Pérsia, que é o território que hoje em dia é chamado de Irã. Que estrela é aquela que vocês seguiram? Aí eles vão ter que falar do Deus verdadeiro, declarar para os persas que há um Deus mais excelente do que Ahura Mazda. Resumindo a história, os magos eram sacerdotes persas que tinham esperança messiânica. Lembrando também que os magos não eram necessariamente 3, como diz o catolicismo. Na verdade, o texto bíblico nem diz quantos eram. O texto de Mateus apenas diz que uns magos vieram do Ocidente. Ao darem testemunho do que viram dentro da Pérsia, teriam que dar testemunho de quem foi que os guiou até lá, o Deus de Israel. Você percebe a grande obra que Yah fez usando esses magos? Os magos persas voltaram depois para a Pérsia dando testemunho do Deus de Israel e dando testemunho de que a esperança messiânica que eles tinham vinha de Israel. Como disse Yeshua, a mulher samaritana, a salvação procede dos judeus. E tem gente que ainda tem muita bronca com essa expressão. A salvação vem dos judeus. Magos era o termo usado na Pérsia para definir o sacerdote do zoroastrismo, uma religião antiquíssima. Ao buscarem esse Messias, que eles acreditavam no zoroastrismo, acabaram encontrando o Mashiach, que procede de Israel. Moral da história. Usando apenas uma estrela no céu, Yahtzivahot, o Deus Eterno, trouxe sacerdotes de outra religião para se curvarem a Yeshua, antes mesmo dele crescer e se tornar essa referência mundial que ele é hoje. Yah pode trazer quem ele quiser para dentro da verdade, como tem trazido muitos judeus israelitas. Até porque todo mundo que encontra a verdade só encontra porque o próprio Yah tomou a iniciativa, como sempre fez e continua fazendo. Só encontra o Deus Eterno, o Deus de Israel, quem ele quer que o encontre.